Olá, boa tarde. Deputados vão decidir se mantém o veto do presidente Bolsonaro, que impediu reajustes de servidores públicos até o ano que vem. O congelamento dos salários, derrubado ontem pelos senadores, foi uma contrapartida para socorrer estados e municípios e suspender o pagamento de dívidas com a União. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu o veto proposto por Bolsonaro. Pela primeira vez, o IBGE pesquisou a realização de testes para detectar o novo coronavírus no Brasil. Até julho, só 6% da população tinham feito algum tipo de teste. O Instituto afirma ainda que só no mês passado, 4 milhões de brasileiros pediram empréstimo para cobrir a perda de renda com a pandemia. No Distrito Federal, as críticas à nova forma de contar os mortos pela Covid. Segundo os médicos, a mudança diminui a transparência. No estado do Rio, cinemas e teatros já podem funcionar, mas com capacidade reduzida. E ainda, Steve Bannon é preso acusado de fraudes nos Estados Unidos. Ele foi conselheiro do presidente Donald Trump e é mentor do movimento de direita que no ano passado nomeou o deputado federal Eduardo Bolsonaro como líder do grupo na América do Sul. E a friaca que avança pelo Brasil e traz a expectativa de neve nas serras gaúcha e catarinense. O Jornal Hoje está começando. O governo do estado do Rio de Janeiro autorizou a reabertura de salas de cinema e de teatros a partir de hoje, só que a decisão final cabe a cada prefeitura. O estado também anunciou a permissão para o retorno às aulas presenciais a partir do mês que vem, setembro. As salas e corredores já estão com data para receber os alunos de volta. O governo do Rio autorizou o retorno das aulas presenciais na rede particular a partir de 14 de setembro. E na rede pública, a previsão é para o dia 5 de outubro. O estado diz que se baseou em critérios técnicos. A retomada vale para as regiões com baixo risco para a Covid-19, o que inclui a capital. É mais um avanço no controle da pandemia que o nosso estado do Rio de Janeiro hoje nos permite, graças ao apoio da população que ficou em casa e colaborou. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as escolas só poderão voltar com 1/3 da capacidade de alunos. A retomada é polêmica. No meio dessa discussão, os pais e as mães ficam divididos. Nós não precisamos, nesta hora, disso. Vamos aguardar a vacina, vamos esperar isto acontecer, vamos ter aulas online, temos essa opção. Eles estão perdendo a aula, muitos não têm a aula online, entendeu? Então, seria o ideal a volta às aulas. Os sindicatos que representam os professores são contrários ao retorno. Não percebemos nenhuma mudança significativa nos indicadores dessa pandemia e não acreditamos que em 25 dias isso ocorra. Já as escolas particulares dizem que estão preparadas. Cada escola particular vai ser livre para definir a sua estratégia pedagógica. Algumas adotarão rodízio de turmas e o ensino híbrido, por exemplo, com uma parte presencial e a outra à distância. O governo também autorizou, a partir de hoje, a reabertura dos estabelecimentos culturais. As salas de cinema poderão funcionar com 40% da capacidade e os teatros com 1/3 do público. Mas a flexibilização das atividades culturais depende de cada prefeitura. Representantes do setor estão preocupados. Lógico que nós queremos voltar a trabalhar, evidente que a gente quer que a economia do setor cultural volte a girar. Porém, mais importante do que a economia é vida. Para essa médica, é preciso ter cuidado no momento de retomada. Eu consideraria precoce, porque muito temerário, para ambientes fechados do tipo teatro, cinema. Quanto às escolas, existe toda uma logística que permitirá que cada escola defina suas condições de abertura, isto é, aquelas que podem fazer a maior parte das atividades ao ar livre, em que as salas sejam reorganizadas de outra maneira. Então, isso incorre num custo que eu me pergunto quem teria condições de arcar com esse custo.
Você viu aí, né? O governo autorizou a retomada para dia 14 de setembro nas particulares e no dia 5 de outubro na pública. Só que a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro disse que ainda não decidiu quando as aulas voltarão na rede municipal. Na rede particular da cidade, quem dá autorização final é a Vigilância Sanitária Municipal, individualmente para cada instituição que pedir. E, por enquanto, a prefeitura não esclareceu quando os teatros e os cinemas da capital vão voltar a funcionar. E um estudo da Imperial College, que monitora a pandemia em 68 países, revelou que pela primeira vez em 4 meses, a taxa de contágio da Covid-19 está em desaceleração aqui no Brasil. Mas muita calma nessa hora, os médicos alertam que essa taxa pode voltar a subir, o que já aconteceu em outros países. Pela primeira vez desde abril, o ritmo de transmissão do novo coronavírus começa a perder fôlego no Brasil. É o que mostra o último relatório semanal do Centro de Controle de Epidemias do Imperial College de Londres. Segundo o monitoramento, a taxa de contágio caiu para 0,98 na última semana. É a primeira vez desde abril que ela cai abaixo de 1. Essa taxa chegou ao pico no dia 26 de abril, quando ficou perto de 3. Depois disso caiu, subiu novamente e veio oscilando até cair agora abaixo de 1. Essa taxa indica o número de pessoas que o infectado pode transmitir o vírus. Neste caso, mostra que no Brasil hoje, cada 100 pessoas contaminadas podem passar o vírus para outras 98. Essa taxa de contágio acima de 1 significa que a epidemia, o surto, a pandemia, enfim, está em expansão. Quando esse número passa a ficar abaixo de 1, significa que a pandemia está em involução, quer dizer, o número de pessoas para qual um indivíduo infectado transmite é menor do que 1, o que a longo prazo, caso esse número reprodutivo seja mantido, vai significar que o número de novos casos paulatinamente vai diminuindo e a epidemia se esgota, caso sejam mantidas as mesmas condições. O Brasil também não é mais o líder nas estimativas de mortes por semana de Covid. Agora, esse lugar é da Índia. A queda na taxa de contágio, segundo os infectologistas, é uma boa notícia. Mas não significa ainda que a transmissão da doença se estabilizou no Brasil. É preciso continuar respeitando as regras de distanciamento social e manter os cuidados com higiene e limpeza para que o contágio do vírus não volte a ganhar velocidade no país. Se a gente não continuar tendo todos esses cuidados, esse número volta a subir. Alguns países que já tinham suas epidemias sob controle, né, e acho que talvez o melhor exemplo seja a Espanha, em algumas semanas começaram a verificar um aumento significativo do número de novos casos por conta dessas interações sociais, né? E agora a gente traz os últimos números da pandemia, que são divulgados pelo consórcio dos veículos de imprensa. Essa divulgação é à 1 da tarde. Então, por esse levantamento, 111.443 mortes no país e o total de casos confirmados, 3.470.517. No segundo telão, o gráfico que mostra a média móvel de casos. Ela está aqui em 41.420 novos casos diários em 7 dias. Houve uma queda de 5%. Agora a gente passa para o telão que mostra a média móvel de mortes dos últimos 7 dias, que está em 989 mortes, uma queda também de 5%. A gente comemora, né? Mortes, menos de 1.000 mortes, mas ainda é muito alta aqui a situação, né? Estável, mas num patamar alto. Agora a gente vê no mapa a realidade da pandemia em cada estado brasileiro, de acordo com esse levantamento. 2 estados e o Distrito Federal estão com a média de óbitos em alta. Então, além do DF, a gente tem Bahia e Amazonas. Maiores altas, Amazonas com 45%
e o DF com 39%, tá? Agora a gente vai passar aqui para o outro mapa, que a gente vai ver aqui os números em estabilidade. Temos o seguinte, Minas Gerais, que estava na área vermelha, veio para esta área amarela, a dos estados com estabilidade, porque não registraram aquela variação maior que 15% para mais ou para menos. São 11 estados, incluindo Rondônia, que não divulgou os dados a tempo, e o consórcio considerou as informações, então, do levantamento anterior. Além de Minas e Rondônia, temos Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins e Paraíba. Antes, Rio de Janeiro e Pará estavam em queda e vieram para o grupo de estabilidade. Agora, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco apareciam no grupo de estabilidade e agora vieram para o grupo da queda. Ao todo, são 13 estados que estão com a redução na média diária de mortes. São eles Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso, Acre, Amapá, Roraima, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. As maiores quedas a gente tem lá no Amapá, com 52%, e também Roraima e Rio Grande do Norte, com 46%. As informações detalhadas do seu estado estão em g1.com.br/coronavírus. E como a gente mostrou agora há pouco, os números da pandemia pioraram no Distrito Federal. E, enquanto isso, o governo local decidiu mudar o critério de divulgação de mortes por Covid. Vão ser divulgados apenas óbitos ocorridos nas últimas 24 horas e não mais o total confirmado no dia, como é feito em todo o mundo. Essa decisão do governo do DF ocorre na semana em que a capital registrou recorde de mortes em um dia. Na segunda-feira, o Distrito Federal teve recorde no número de mortes registradas em 24 horas, 66. 2 dias depois, a Secretaria de Saúde anunciou que vai mudar a divulgação dos dados. Isso desassossega a população do ponto de vista da realidade. Nós vamos fugir dessa metodologia que o país inteiro vem usando porque ela não está funcionando. A metodologia que o país inteiro e outros países usam é a divulgação das mortes que são registradas a cada dia. A nova forma de divulgação deixa de fora todas as mortes que ocorreram em dias anteriores, que são a maioria, sob a alegação de que há demora no resultado dos exames e nas notificações. Usando como exemplo os números da última segunda-feira, dá para ver o efeito da mudança na divulgação dos dados. Naquele dia foram registradas 66 mortes, mas apenas uma tinha ocorrido de fato na segunda-feira. Com a nova metodologia, seria a única divulgada pelo governo do Distrito Federal. As outras 65 simplesmente desapareceriam da estatística diária. Elas só vão estar no boletim com o total de mortes do DF desde o início da pandemia. O governo federal tentou fazer isso em junho e foi alvo de críticas de especialistas e autoridades. O Supremo Tribunal Federal determinou que os dados continuassem sendo divulgados como antes, e o Ministério da Saúde teve que voltar atrás. Com essa nova forma de divulgar os dados da Covid-19 no DF, mortes que forem contabilizadas depois vão sumir dos levantamentos diários. Entram apenas na conta total de mortes. Com isso, não dá para saber, por exemplo, qual região teve mais registros de mortes em um dia. Especialistas dizem que esse modelo de divulgação vai distorcer os dados. A metodologia que a Secretaria de Saúde pretende implantar para a notificação de óbitos pode criar uma subnotificação no número de casos de pacientes que foram a óbito pela Covid-19. Nós precisamos transparência nos números, precisamos que os números sejam reais. Para esta infectologista, a mudança pode diminuir a transparência e aumentar a desconfiança. Se eu mudo isso no meio do caminho, isso pode gerar uma confusão na interpretação dos dados, uma falsa sensação de segurança. O doutor em epidemiologia e ex-secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson Oliveira, também criticou a mudança. A gente tem que ter a possibilidade de continuar analisando dentro do padrão até para ver as alterações ao longo do tempo, né? A gente tem que aceitar os números e interpretá-los. Eu acho que não é por aí que a gente deve colocar. Eu não vou informar porque está gerando um desassossego. Isso não é a resposta, né? A gente não abranda a população com informação, com menos informação. O Distrito Federal foi o primeiro a suspender atividades e estimular o distanciamento social, em meados de março. Conseguiu controlar a curva de contágio até maio,
Mas depois que flexibilizou as regras, os números dispararam. Hoje o DF tem mais de 140 mil casos e mais de 2 mil mortes. A mortalidade é de 71 por 100 mil habitantes, a 9ª maior do país. Apenas 2 estados e o Distrito Federal estão com a média de mortes em alta no país. As maiores foram registradas no DF e no Amazonas. E o Ministério Público do Distrito Federal informou que vai analisar as mudanças para decidir se alguma medida deve ser tomada. A Polícia de Pernambuco investiga a ação de guardas municipais de Camaragibe, na região metropolitana do Recife. Eles foram flagrados agredindo um homem que brincava com o filho numa praça da cidade e teria se recusado a ir para casa. Que palhaçada é essa aí? Vídeos gravados por moradores mostram os guardas imobilizando o homem no chão. Os moradores protestam e pedem para que o homem seja liberado. O caso aconteceu na terça-feira à noite. O homem agredido e algemado é Euli Fernandes. Ele admitiu que resistiu quando recebeu voz de prisão dos guardas. Disse que ficou indignado porque estava simplesmente sentado num banco enquanto o filho de 11 anos andava de skate. E a Prefeitura de Camaragibe admitiu que houve excesso na ação dos agentes. Em nota, a Secretaria de Segurança disse que há uma determinação para que a Guarda Municipal realize rondas nos bares e restaurantes para fiscalizar o cumprimento do decreto estadual que obriga o fechamento dos estabelecimentos às 22 horas, às 10 da noite, por conta da pandemia, né? Disse também que a Corregedoria instalou um processo administrativo para apurar o que aconteceu na praça e que, caso se comprove culpa, os envolvidos serão punidos de acordo com a lei. Vamos falar do cantor sertanejo Cauã, né, da dupla Kleber e Cauã. Ele teve uma pequena melhora no comprometimento dos pulmões, mas ele continua internado com Covid. O estado é grave e a repórter Giovana Dourado tem as informações, atualiza, né, pra gente as informações sobre a saúde do Cauã. Giovana, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde para você e para todos. Apesar dessa pequena melhora de Cauã, ele não consegue ficar nem um minuto sequer sem a máscara de oxigênio. Mas ele não foi entubado, o que é uma boa notícia, segundo o Fernando Máximo, que é irmão do cantor, que está acompanhando o Cauã lá de dentro da UTI. Fernando disse que o estado de saúde hoje é estável, mas é grave. E então ele está dependendo, requer toda a atenção possível, né? Cauã está consciente, mas como ele é muito ativo, isso acaba gerando uma ansiedade, até mesmo pela própria limitação provocada pela doença. Cauã também está bem preocupado com os pais dele, que testaram positivo para a Covid. A mãe dele, a dona Shirley, ficou sabendo do resultado positivo ontem à tarde, mas ela está com sintomas leves e por isso faz o isolamento domiciliar. O pai dele, seu João, também testou positivo, teve que tomar soro só no primeiro dia, depois disso seguiu em casa e continua fazendo o isolamento em casa. O próprio Fernando, irmão de Cauã, também teve a doença no mês passado, se recuperou, assim como o Kleber, que faz dupla com Cauã, informou hoje que teve a doença, mas que não teve nenhum sintoma. A doença, no caso do Kleber, foi confirmada no dia 15 de julho. A gente continua acompanhando e torcendo por notícias melhores ainda dessa recuperação de Cauã e de todos que batalham contra essa doença no Brasil inteiro, né, Maju? É isso, Giovana, essa é a nossa torcida. Lembrando que o Cauã é um jovem adulto de 38 anos que não tinha doença pré-existente e pratica esportes, né? Bom, a gente sabe que precisa de água para lavar a mão, a gente sabe que os indígenas são super vulneráveis em meio a essa pandemia e em meio a esse cenário trágico, indígenas da maior reserva urbana do país, lá em Mato Grosso do Sul, estão sem água encanada. Baldes vazios, nas caixas nem uma gota de água. Essa é a realidade de cerca de 17 mil indígenas das aldeias Bororó e Jaguapiru, em Dourados, Mato Grosso do Sul, têm enfrentado desde o início do ano. Quase metade dos índios que vivem na maior reserva urbana do país está sem abastecimento de água há um mês. Realmente a falta de água é muito grande aqui, né? Não só na Bororó, mas também na Jaguapiru, né? E várias aldeias também dentro do estado, né? E não é de agora essa falta de água.
E para quem falta água, a única solução é buscar aqui na Escola Municipal Araporã. As lideranças indígenas dizem que mais de 100 famílias passam por aqui todos os dias com baldes. Tem indígena que anda mais de 4 quilômetros por dia só para levar água para casa. O seu Agemiro diz que já são 30 dias nesse vai e volta. Todo mundo que não mora aqui está sem água mesmo, nós temos que se virar e puxar água para lá e para cá. Você vê o tambor seco da minha filha, da minha nora, do meu filho. Em plena pandemia, higienizar as mãos como forma de prevenção não é uma realidade por aqui. A higiene fica de lado com a falta d'água. A gente já chegou a ficar 15 dias, quase 20 dias sem água. É um problema constante na nossa comunidade. O Ministério Público Federal diz que o problema tem sido frequente em todo o estado e que existem ações para garantir o acesso à água. A falta de água, infelizmente, é uma realidade recorrente nas comunidades indígenas do Mato Grosso do Sul. Em Dourados, nós temos uma ação desde 2011 que reiteradamente não é cumprida. Nós tivemos que, nos últimos meses, exigir perante o Poder Judiciário a imposição de multa para que houvesse o atendimento do acesso de água. É necessário que haja uma demanda judicial para um direito que deveria ser automático. Bom, a falta de água é recorrente e, em nota, a Companhia de Águas de Mato Grosso do Sul disse que não se responsabiliza pelo fornecimento de água por se tratar de área indígena. A SESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, disse que a obra de melhoria e ampliação do sistema de abastecimento nas aldeias, que começou em fevereiro, deve ficar pronta até o fim do mês. Ainda segundo a SESAI, a falta de água se deve à vazão dos poços, que tem diminuído, à seca pela qual o estado está passando e também pelo alto consumo da população. Ainda falando sobre os indígenas, a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ligada ao Ministério da Saúde, não autorizou a Organização Médicos Sem Fronteiras a fazer atendimento médico em aldeias da região de Aquidauana, em Mato Grosso do Sul. Já falamos muito da situação crítica por lá, né? Quem tem os detalhes para a gente é a Cristina Mayumi. Cristina, por que não autorizou? O que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Assim que a Organização Médicos Sem Fronteira ficou sabendo da situação na região, enviou uma equipe médica exploratória em missão, porque centenas de indígenas tinham sido infectados pela Covid. Essa equipe, então, sentiu a necessidade de atendimento médico para ajudar 6 mil indígenas lá de Aquidauana. Mas a SESAI, mas aí eles pediram ajuda à Secretaria Especial de Saúde Indígena para enviar equipes de atendimento para 7 locais. A SESAI, então, emitiu uma nota dizendo que a ajuda foi aceita em apenas uma aldeia que fica em Anastácio, cidade vizinha a Aquidauana, mas não justificou por que negou acesso às outras aldeias. A Organização Médicos Sem Fronteiras, então, refez a proposta de trabalho e agora aguarda por uma nova resposta. Na região de Aquidauana já são 36 mortes e mais de 1.000 casos confirmados da Covid-19. A Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul informou que está tentando viabilizar o trabalho dos Médicos Sem Fronteiras, mas por enquanto não há resposta da SESAI. A gente segue acompanhando. Maju. A gente aguarda essa resposta importante. Obrigada pelas informações. E o Instituto Gamaleya, que desenvolve a vacina russa contra a Covid-19, deu mais detalhes sobre essa vacina. Segundo o Instituto, estimativas mostram que a imunização deve durar no mínimo 2 anos. A gente fala sobre esse assunto com a nossa correspondente, a Bianca Rotier, porque a promessa é animadora, só que até agora esses testes da fase decisiva ainda não começaram e os russos não publicaram os resultados das primeiras fases de teste em lugar nenhum. Isso gerou uma baita desconfiança na comunidade científica internacional, né, Bianca? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Pois é, depois de muita desconfiança de especialistas estrangeiros, o Instituto Gamaleya de Moscou, que desenvolveu a vacina contra a Covid-19, e o Fundo de Investimentos Diretos da Rússia, que apoia o desenvolvimento da Sputnik V, apresentaram, enfim, um pouco mais de detalhes sobre o projeto. O diretor do Instituto Gamaleya, Alexander Ginsburg, disse acreditar que a vacina seja capaz de proteger por, no mínimo, 2 anos. Ela vai envolver 2 doses, cada uma com um adenovírus humano diferente, um vírus capaz de provocar uma gripe comum. O intervalo entre cada dose vai ser de 21 dias
E só como informação, a vacina de Oxford, que está em testes, né, aí no Brasil, também utiliza um adenovírus, mas um adenovírus de chimpanzé. Os responsáveis pelo projeto anunciaram ainda que o teste em massa da vacina, chamada fase 3, vai começar na semana que vem e vai envolver mais de 40 mil pessoas na Rússia. Segundo eles, vários países estão considerando participar da fase final do estudo, incluindo Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Filipinas, Índia e Brasil. Sem dar detalhes, as autoridades russas disseram que a fase 3 vai ser supervisionada por uma organização de pesquisa estrangeira, com a coleta de dados de acordo com padrões internacionais. Um dos responsáveis pelo projeto afirmou que uma série de países está travando uma guerra de informação contra a vacina russa e que o país vai responder às críticas ocidentais sobre falta de informação num artigo científico a ser publicado ainda este mês numa revista científica importante, mas não especificou qual. Os cientistas adiantaram que nas primeiras fases, 100% dos voluntários entre 18 e 60 anos de idade tiveram uma resposta imune e que efeitos colaterais, como dor de cabeça e no local da injeção, não foram relatados com frequência. O mundo, Maju, segue ansioso por mais detalhes. É a corrida pela vacina, a gente está torcendo. Obrigada, viu, Bianca, pelas informações. A Europa, que viveu o pior da pandemia nos meses de março e abril, tem um novo aumento de casos. O número de novas infecções diárias vem subindo na Alemanha desde o começo de julho. Segundo autoridades de saúde, o índice aumentou nas últimas semanas por causa das festas e de alemães que estão voltando de férias de outros países, né, onde existe alto risco de contrair o vírus. Nesta quinta-feira, foram registrados 1.700 novos casos. Esse é o maior número diário desde 26 de abril. A França tem quase 400 focos ativos da doença e a cidade de Nice, no sul do país, anunciou que o uso de máscaras agora é obrigatório em todos os lugares. Na Espanha, pais e professores estão preocupados com a volta às aulas daqui a menos de 2 semanas, porque a transmissão da doença continua alta. E o IBGE trouxe hoje dados inéditos sobre os impactos da pandemia aqui no Brasil. Olha só, quase 4 milhões de brasileiros pediram empréstimo no mês passado e esse levantamento também trouxe dados sobre os testes. Os números do IBGE confirmam uma realidade. Poucos brasileiros têm acesso aos testes para a Covid-19. Do início da pandemia até julho, só 6% da população tinham feito algum teste para detectar ou não a contaminação pelo coronavírus. Um total de 13 milhões e 300 mil pessoas. Quase 80% delas tiveram resultado negativo para a doença. Eu sou diabético, né? E achei que eu podia estar no grupo de risco. Aí aproveitei para fazer, para tirar dúvida, né? Foi a primeira vez que o IBGE coletou dados sobre a realização ou não dos testes entre os brasileiros. E a PNAD Covid abordou outros temas novos, como, por exemplo, pedidos de empréstimos e o comportamento da população em relação ao isolamento social. 43% das pessoas ficaram em casa e só saíram em casos de necessidade. 30% reduziram o contato social, mas continuaram saindo de casa. E 23% ficaram rigorosamente isoladas. 2% da população não adotaram qualquer medida de restrição em julho. A Lúcia tem 61 anos e pressão alta. Faz parte do grupo de risco e não sai de casa desde o dia 16 de março. Deixei de conviver com meus filhos, com meus netos, com os meus amigos. Parei com a minha atividade física, que eu faço hidroginástica. Estou sentindo muita falta do convívio com os meus amigos. Não estou indo ao mercado. Estou evitando ao máximo qualquer tipo de saída, porque para evitar o contágio. A pandemia também obrigou alguns brasileiros a pedir dinheiro emprestado. Em quase 6% dos mais de 68 milhões de domicílios pesquisados, algum morador solicitou empréstimo em julho. E o número de domicílios do país que receberam algum auxílio emergencial por conta da pandemia subiu para 44% em julho. Um dado que chama a atenção é que o número de desempregados aumentou quase 21% entre maio e julho.
e aumentou o número de desocupados. Foram 400 mil pessoas a mais do que em junho. As pessoas, a gente vê isso na pesquisa, né, que uma parte ainda relevante não está procurando emprego e muitos ainda ou por medo da pandemia ou porque não está achando trabalho aí na sua localidade. Porque se não fosse isso, essa taxa de desocupação, né, de desemprego estaria muito maior. O presidente Jair Bolsonaro sancionou 2 leis que liberam crédito para micro, pequenas e médias empresas. Um dos programas vai dar empréstimos de até R$50 mil para empresas via maquininha de cartão. Quem aderir vai ter 6 meses para começar a pagar. Também foi sancionado um aporte de R$12 bilhões ao Pronamp, que é aquela linha de crédito que se esgotou no mês passado. Ontem, na cerimônia de sanção, o presidente disse que vai prorrogar o auxílio emergencial até o fim do ano, mas que o valor deve ser menor do que é pago hoje, né, que são os R$600. E a pandemia, para quem pode, para quem tem condições, despertou nas pessoas aquela vontade de melhorar o ambiente onde passam a maior parte do tempo, né? A casa, o escritório. E com a flexibilização do distanciamento, o setor de materiais de construção viu seu faturamento subir de junho para julho. Foi preciso trabalhar em casa durante a pandemia para o Gustafson ter a iniciativa de pintar as paredes. Eu trabalho no escritório, passo o dia inteiro fora, passava o dia inteiro fora e nunca tinha alguém em casa para receber o profissional e acompanhar o profissional e auxiliar, ajudar com alguma coisa. Quem não quer apresentar uma casa, né, bonita, decorada na câmera do home office, né? Com mais tempo em casa, as pessoas têm a tendência de querer melhorar o ambiente onde passam a maior parte do dia. E são as pequenas reformas feitas nas residências que aqueceram o mercado nesses últimos meses de pandemia. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, em julho, com as medidas de flexibilização, o setor faturou 8,3% a mais do que em junho. Aumentaram as vendas em produtos de base, como cimento, e de acabamento, como azulejos. Os produtos mais procurados nesta rede de lojas comprovam o perfil das pequenas reformas. Produtos de uso pessoal, né? De faça você mesmo, de faça em casa, que é ferramentas, utilidades para o lar, essa parte mais decorativa, tintas, né? Também vendendo bastante. Tanto aumento na procura já está trazendo consequências para os clientes. A Ana Caroline teve que diminuir o ritmo de compra dos materiais para a reforma da casa. A gente está sentindo muita dificuldade porque os preços estão aumentando. Ficamos muito tempo parado, vamos dizer assim, né? A loja fechada, sem fluxo, sem venda, mas o retorno foi de uma forma avassaladora. E isso fez com que impactasse na grande maioria dos fornecedores, no tocante também à matéria-prima, que veio faltar em alguns deles, e isso impactou no resultado, isso impactou de fato no preço dos produtos. O presidente da Associação de Indústrias do setor explica que isso ainda é reflexo da queda na produção no início da pandemia, mas não deve durar muito tempo. Pode acarretar falta de matérias-primas, aumento do custo nas matérias-primas, questões de logística que podem levar a uma falta pontual. Você demora um tempo também para retomar aquele ritmo de produção que você tinha antes da crise. Mas a gente acredita que já volte ao normal. E um verbo que a gente escuta muito aqui na pandemia, né? O escancarar. A pandemia escancarou desigualdades no mundo inteiro, aqui no Brasil também, e tem grupos que são mais vulneráveis. Uma pesquisa do Sebrae mostra que a pandemia acentuou os desafios para as mulheres negras na iniciativa privada, as mulheres que são empreendedoras. Mas também a gente mostra aqui exemplos de superação, que são muitos. É o que você vai ver agora na reportagem da Andresa Oliveira. O contexto da pandemia, ela veio reforçar a diferença, reforçar a desigualdade, né? A maioria das mulheres negras, né, muitas não podem desenvolver o trabalho remoto, né? A maioria ainda está, né, em trabalhos que são trabalhos domésticos. Então é um momento de debate, de reflexão, de construção, né? De se pensar caminhos para que nós possamos reverter essa realidade. O que a maioria das mulheres negras já sente na pele, o Sebrae colocou no papel. Uma pesquisa com mais de 6.400 donos de pequenos negócios em todo o país revela que as mulheres empreendedoras negras são as mais atingidas pela pandemia do novo coronavírus.
As empreendedoras negras são as que têm menos funcionários com carteira assinada, ou seja, elas trabalham mais na informalidade. E elas também são as que mais demitiram. 45% das mulheres empreendedoras negras têm dívidas, mais que as mulheres brancas, 34%. E 58% das mulheres negras que procuraram empréstimo não conseguiram. As casas, a maioria das casas tem uma mulher negra empregada tomando conta, chefiando. A maioria das casas das pessoas ricas, né? Na periferia, nós é que tomamos frente, toda a periferia. Ou tem uma mãe preta ou tem uma mulher preta. É a gente que está lá na base, organizando e estruturando tudo. Para transformar negação em afirmação, a empresária Nina Silva criou o movimento Black Money. Ela trabalha para ajudar afroempreendedoras a desenvolverem os seus próprios negócios. É um hub de inovação a partir de tecnologia, educação e serviços financeiros para a autonomia da população negra. E na nossa instituição a gente auxilia pessoas negras tanto com cursos gratuitos, até mesmo disponibilizar vagas de parceiros, né, vagas de emprego e colocar empreendimentos negros na era digital. A Ignez Bacelar decidiu entrar na roda Black da prosperidade ao abandonar uma carreira de 10 anos numa empresa de brinquedos e abrir uma loja para valorizar a beleza da mulher negra. A rede que a gente movimenta com o Black Money, por exemplo, a gente tem costureiras que a gente trabalha em regiões específicas que são costureiras negras também. Então a gente movimenta a vida dessas costureiras e das famílias dela. E assim, várias mulheres negras vão tecendo uma rede de solidariedade. Nesta costura, Maria Silvia, que é advogada e presidente do Gueledés, o Instituto da Mulher Negra, diz que é preciso ir além da independência financeira. Não necessariamente o fato dela ser uma pessoa independente, financeiramente, vai eximi-la de sofrer racismo, porque nós vivemos numa sociedade estruturada pelo racismo. E o que essas mulheres mais querem é que essa rede de solidariedade e prosperidade continue transformando realidades. Quando você fortalece outras mulheres negras através do empreendedorismo, do Black Money, da questão da identidade visual e também da contagem de histórias, você muda vidas. Você muda a vida dessas mulheres que são ou não periféricas, porque a gente está passando por um momento de mudança na sociedade. Então, a mulher negra independente, ela move montanhas. Se uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto com ela. E ainda hoje, a espera gelada pela neve nas serras gaúcha e catarinense. Deputados decidem se mantém o veto do presidente Bolsonaro, que impediu reajustes de servidores públicos até o ano que vem. O congelamento dos salários derrubado ontem pelos senadores foi uma contrapartida para socorrer estados. E a seguir, mais uma rede social suspende a conta da extremista Sarah Giromini. A prisão de Steve Bannon, ex-conselheiro do presidente Donald Trump, e a senadora Kamala Harris é oficializada como candidata à vice-presidência dos Estados Unidos. Até já! Para colocar a máscara, primeiro higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel. Segure a máscara apenas pelos elásticos e prenda atrás das orelhas de modo que ela cubra bem o nariz e a boca. Evite tocar a parte central da máscara. Se for realmente necessário, segure apenas pelas pontas. E se tiver que sair de casa, use a máscara o tempo todo. E tem prisão de um figurão. O ex-conselheiro político de Donald Trump, o Steve Bannon, foi preso hoje de manhã nos Estados Unidos. Ele é acusado de fraude numa campanha de arrecadação de fundos para a construção do muro na fronteira com o México. Segundo o Departamento de Justiça, Steve Bannon e outros 3 homens desviaram o dinheiro de uma campanha feita pela internet que prometia arrecadar fundos para a construção do muro na fronteira entre os Estados Unidos e o México. O muro é uma das principais promessas de campanha do presidente Donald Trump.
O grupo de Bannon arrecadou mais de 25 milhões de dólares, mas, segundo a promotoria, usou centenas de milhares de dólares para despesas pessoais. Segundo o inspetor responsável pela investigação, Bannon e os amigos planejaram ocultar a apropriação indébita de fundos, criando faturas e contas falsas para encobrir os crimes. Bannon foi chefe de campanha política de Donald Trump em 2016 e depois trabalhou por 7 meses na Casa Branca como estrategista e consultor do presidente americano. Foi um período turbulento. Ele deixou o cargo sob a suspeita de que estaria vazando informações sigilosas sobre o governo federal para a imprensa. Bannon é mentor do chamado movimento de direita populista. Ele se aproximou de líderes de direita pelo mundo, como defensores do Brexit no Reino Unido e o político italiano anti-imigração e anti-União Europeia, Matteo Salvini. Ano passado, nomeou o deputado federal Eduardo Bolsonaro como líder do movimento na América do Sul. Também em 2019, foi convidado de honra em um jantar na Embaixada Brasileira em Washington durante a visita do presidente Jair Bolsonaro à capital americana. Bolsonaro e Bannon sentaram lado a lado. O presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro não se pronunciaram sobre a prisão de Steve Bannon. E agora a gente fala ao vivo com o Tiago Eltz, lá em Nova York, para saber mais detalhes sobre a prisão do ex-estrategista político de Donald Trump, Steve Bannon. Oi, Tiago, boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos aí no Brasil. Segundo a imprensa americana, o Bannon foi preso num barco em Connecticut, um estado vizinho aqui de Nova York, e essa prisão foi feita por uma espécie de polícia dos Correios que estava na operação. Como é de praxe aqui nos Estados Unidos, essa prisão cautelar foi autorizada por um júri popular. E aí, ainda hoje, provavelmente agora à tarde, o Bannon vai ser levado para uma corte aqui em Manhattan, onde o juiz vai decidir se ele continua preso ou se ele vai poder aguardar o processo em liberdade. Dos 25 milhões de dólares arrecadados pela campanha, os procuradores afirmam que Bannon desviou para uma ONG dele $1 milhão. Em nota, a Casa Branca disse que o presidente Trump não tem nada a ver com esse projeto e que já tinha se posicionado anteriormente como contrário. Ele já tinha dito que não aprovava esse projeto. E agora há pouco o presidente foi perguntado sobre a prisão de Bannon. Ele disse que se sentia mal, que era uma coisa muito triste, mas que não tem contato com Bannon há muito tempo. E aí o presidente disse: "Eu não gosto desse projeto. Achei que estava sendo feito por exibição. Foi algo que era muito inapropriado." Foi isso que Trump disse agora há pouco, respondendo a jornalistas sobre a prisão de Bannon. Maju. Obrigada, Tiago. E a senadora Kamala Harris se tornou a primeira mulher negra a concorrer para o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos num grande partido americano. Esse anúncio oficial foi feito ontem à noite na convenção do Partido Democrata, que começou na segunda-feira e termina hoje. Então a gente vai para Nova York falar sobre esse assunto com o Felipe, saber dos destaques da última noite da convenção que a gente pode esperar, né, Felipe? Boa tarde. Oi, Maju, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. Hoje vai ser a quarta noite dessa convenção sem precedentes, toda feita pela internet. A gente lembra que na terça-feira o Joe Biden foi indicado oficialmente como candidato pelo Partido Democrata. Hoje ele vai fazer um discurso e aceitar a nomeação para concorrer à Casa Branca contra Donald Trump. Maju, até aqui em linhas gerais o que a gente viu foram discursos que dizem que Donald Trump é responsável pelo caos e instabilidade que a gente está vivendo hoje e que a opção por Biden e o Partido Democrata trará mais paz e serenidade para os americanos e para o mundo. Ontem a noite foi fundamentalmente feminina. E não por acaso, 66% das mulheres americanas dizem hoje desaprovar o governo de Donald Trump. Aí depois que esses números foram divulgados, o Trump disse nas redes sociais que as mulheres da classe média americana vão votar nele sim, que esses números não são fidedignos. O motivo seria porque ele acabou com um projeto do ex-presidente Barack Obama de fazer moradias populares perto dos subúrbios brancos americanos. Subúrbio aqui nos Estados Unidos tem uma conotação diferente do Brasil, são aqueles bairros afastados do centro com casas boas. A ideia de Obama era construir moradias populares lá perto para diminuir a segregação racial. O Trump disse que se esse projeto do Obama continuasse, o crime ia aumentar e o preço dessas casas iria diminuir. Críticos chamaram Donald Trump de racista. Ontem, pela primeira vez na história, uma mulher negra foi indicada a vice-presidente dos Estados Unidos e foi a noite delas.
Nancy Pelosi, 80 anos, líder do Partido Democrata na Câmara, disse que é a hora de o poder das mulheres tomar o seu lugar de direito na vida nacional. Hillary Clinton, candidata derrotada do Partido Democrata em 2016, criticou a atuação de Donald Trump durante a pandemia. Lembrou que os bilionários acumularam mais de 400 bilhões de dólares durante a crise e que os trabalhadores perderam mês passado os $600 de auxílio emergencial que recebiam desde março. Não é justo, disse ela. O ex-presidente Barack Obama também discursou e quebrou uma tradição de ex-presidentes não atacarem quem lidera a Casa Branca. Ele disse que nunca esperava que seu sucessor seguisse as políticas dele, mas que acreditava que Donald Trump fosse sentir o peso do cargo e criasse respeito pela democracia depois que assumiu. Segundo Obama, isso não aconteceu. E disse que Donald Trump continuou tratando a presidência como mais um reality show que ele pode usar para conseguir a atenção que tanto precisa. As consequências desse fracasso são terríveis, disse Obama, e completou: esse governo já mostrou que vai destruir nossa democracia se precisar fazê-lo para vencer. Ele defendeu que Joe Biden vai usar a crise não como oportunidade para os Estados Unidos voltarem para onde estavam, mas para fazer profundas transformações que o país precisa a tempo, para deixar a vida um pouco mais fácil para todo mundo. No fim da noite, Kamala Harris aceitou a indicação à candidata a vice-presidente da chapa, a primeira mulher negra a concorrer ao cargo, e também a primeira descendente de asiáticos. A mãe dela nasceu na Índia e o pai na Jamaica. Ela é senadora e já foi procuradora-geral do estado da Califórnia. Ela começou dizendo que já lutou contra organizações criminosas internacionais, que lutou contra os bancos. Disse que conhece um predador quando vê um. Ela contou a história de sua família e disse que quem tem filho em casa ou é professor, ensinando outras crianças, sabe que o que está sendo feito agora nos Estados Unidos não está funcionando. Nós estamos num ponto de virada, disse ela. Se referindo a Donald Trump, disse: o caos constante nos deixa à deriva. A incompetência nos dá medo. A insensibilidade nos faz sentir sozinhos. Isso é muita coisa. Mas é o seguinte: nós podemos e merecemos algo muito melhor. A gente fala agora de um país que fica no oeste da África. O coronel do exército Assimi Goïta se autodeclarou chefe da junta militar que derrubou o presidente Ibrahim Boubacar Keïta no Mali. Na terça-feira, o presidente foi forçado a renunciar depois de ser preso por militares. O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou o golpe e pediu aos soldados que libertassem todos os funcionários do governo e retornassem aos seus quartéis. Chefes de Estado dos 15 países membros da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, que suspendeu o Mali e encerrou as suas fronteiras no dia do golpe, vão fazer uma sessão virtual extraordinária para falar sobre essa situação. O Mali é um dos países mais pobres do mundo. A economia depende majoritariamente da mineração e da exportação de algodão. O norte do país está ocupado por jihadistas desde 2012. E o líder da oposição ao governo russo, Alexei Navalny, está inconsciente no hospital sob suspeita de envenenamento. Ele passou mal durante um voo e o avião teve que fazer um pouso de emergência. Os gritos dessa vez não eram contra o governo, eram gritos de dor. Um dos maiores críticos de Vladimir Putin desfaleceu no banheiro do avião. O mal-estar de Alexei Navalny fez o piloto pousar em emergência. O advogado nacionalista agora está em coma e respira por aparelhos. O chefe do hospital declarou que o caso é estável, mas confirmou que ele corre o risco de morrer. A equipe médica considera várias causas, inclusive envenenamento acidental. Acidente é o que a equipe de Navalny descarta. A porta-voz disse que ele só tinha ingerido um chá durante a manhã. A ativista contou que os médicos até explicaram que o agente tóxico é absorvido mais rápido com líquido quente. Mas tudo mudou quando o hospital se encheu de policiais.
Ela reclamou de atrasos nos testes de toxicologia, como se os médicos ganhassem tempo não dizendo o que sabem. O governo britânico manifestou preocupação com a internação de Navalny. O Reino Unido já tinha acusado a Rússia de envenenar o ex-agente duplo Sergei Skripal, no sul da Inglaterra, e também o ex-espião Alexander Litvinenko, que bebeu um chá com uma substância radioativa aqui nesse prédio. O Kremlin sempre negou envolvimento nesses casos e disse que isso tudo é uma propaganda contra a Rússia. Navalny já foi atacado na rua por ativistas pró-governo. O advogado nacionalista cumpriu muitas penas na prisão por organizar protestos contra o Kremlin. Na última delas, ele começou a se sentir mal na cadeia. O rosto inchou e a pele ficou irritada. O hospital declarou que era só uma reação à picada de abelha e mandou Navalny de volta para a prisão. A família dele disse que o ativista não tem histórico de alergia. A médica pessoal de Navalny acusou a equipe de não querer investigar o problema. A oftalmologista viu um possível envenenamento. E ainda hoje tem friaca chegando, a expectativa de neve lá no sul do Brasil e a previsão do tempo para todo o país. E a seguir, o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, não vai comparecer à acariação com o empresário Paulo Marinho. O julgamento no Supremo da ação contra o relatório com informações sigilosas de servidores públicos. E deputados decidem se mantém o veto do presidente Bolsonaro, que impediu reajustes de servidores públicos até o ano que vem. Derrubado no Senado, o congelamento dos salários foi uma contrapartida para socorrer estados. Voltamos já já. Para retirar a máscara, primeiro higienize as mãos com água e sabão ou álcool gel. Segure a máscara apenas pelos elásticos. Não toque na parte central. E lave as mãos novamente logo depois. E se tiver que sair de casa, use a máscara o tempo todo. Agora a gente fala de uma bola que está quicando lá na Câmara. Os deputados começam a votar daqui a pouco se mantém ou não o veto do presidente Bolsonaro, que impediu o reajuste a servidores públicos até o fim do ano que vem. Ontem, os senadores derrubaram o veto, permitindo os reajustes. Agora o governo trabalha para reverter essa decisão na Câmara dos Deputados. A decisão dos senadores permite que servidores públicos da União, dos estados e municípios, como os da saúde, segurança e professores, tenham reajustes salariais até o fim de 2021. O congelamento dos salários foi uma contrapartida para o auxílio financeiro de 60 bilhões de reais aos estados e municípios para a pandemia e a suspensão do pagamento de dívidas com a União. Mas durante a discussão no Congresso, os parlamentares abriram brecha para aumento a alguns servidores. A pedido do ministro da Economia, Paulo Guedes, esse trecho foi vetado por Jair Bolsonaro em maio. A derrubada do veto ontem foi uma derrota para o governo. Ontem, o ministro da Economia chamou de desastre o resultado da votação. O potencial é uma perda de até 120 bilhões. É um desastre. É preocupante, porque o Senado é a Casa da República, onde os representantes têm que defender a República, né? Então foi um péssimo sinal. No momento em que todos nós estamos debaixo do mesmo teto, estamos dando esse sinal de disciplina fiscal, a economia brasileira está retomando o crescimento, juros estão baixos, a economia se acelerando, construção civil indo bem, o Senado dá um sinal desse. Não pode, o desentendimento político está acima da saúde do Brasil na hora que o Brasil começa a se recuperar. Quer dizer, pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário, de funcionalismo, é um crime contra o país. Com a derrota do governo no Senado, a votação na Câmara, que seria ontem, foi adiada para hoje à tarde. O governo tenta reverter o quadro. Hoje pela manhã, ao sair do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores, abre aspas, se esse veto for mantido na Câmara, é impossível governar o Brasil, fecha aspas. O vice-presidente Hamilton Mourão falou que não foi uma boa decisão do Senado e disse que o governo tem condições de reverter a decisão na Câmara. Tem condições, sim, pô. Tem que conversar. Os nossos parlamentares eles têm que compreender a verdadeira situação fiscal que o governo está atravessando. Aí vamos tirar recurso da onde? Vai tirar da saúde, vai tirar da educação, etc. e tal.
Agora, a decisão é com os deputados. Pela manhã, houve reunião entre líderes de partidos e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Em entrevista coletiva, Maia disse que respeita a decisão do Senado, mas que a manutenção do veto pela Câmara é importante para o equilíbrio do país. Nesse momento de crise relacionada ao coronavírus, nós precisamos dar uma sinalização clara. Então, a reunião de hoje com os líderes do governo, com os líderes dos partidos, é uma reunião da nossa responsabilidade com o país. Né? Tinham partidos que são da base, tem partidos que são independentes, mas todos esses partidos, desde o governo do presidente Michel Temer, a gente tem trabalhado junto e votado junto esse caminho do equilíbrio fiscal, do respeito ao controle de gastos. Começamos com a PEC do teto de gastos, chegamos à Previdência no governo do presidente Bolsonaro, e se hoje temos uma taxa de juros baixa, nós devemos muito a tudo que o parlamento fez junto com os últimos 2 governos. Então nós viemos aqui reafirmar o nosso compromisso, estamos trabalhando para que a gente consiga, na tarde de hoje, manter o veto. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB, disse que o resultado do Senado surpreendeu, mas que confia na sessão de hoje. A gente confia que isso será votado na tarde de hoje de maneira muito aberta, muito transparente, e que a gente confia que o presidente Bolsonaro terá o seu veto mantido pelo espírito público. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do Progressistas, afirmou que está trabalhando pelo voto de todos os deputados. Nós estamos muito empenhados em conseguir os votos para manter o veto. Se nós furamos o teto, nós vamos ter aumento de juros, e cada ponto que nós pagamos, 1% a mais de pagamento de juros, são 60 bilhões que nós vamos ter que pagar para a rolagem da dívida. A apreciação do veto ocorre em meio à discussão do orçamento para o ano que vem. A área econômica tem de fazer as contas, calculando o limite estabelecido na Constituição, o teto de gastos. E a possibilidade de um aumento em 2021 para servidores da União mexe nos números. No entanto, a derrubada do veto, apesar de autorizar os reajustes, não significa que o governo é obrigado a conceder aumentos salariais. Este economista afirma que não é hora de dar aumento para servidores, porque a conta não vai fechar. Na discussão sobre todos temos que dar a nossa contribuição nessa crise, da forma que for, os servidores públicos e o Congresso, representando aí as decisões que afetam os servidores públicos, também deveria dar, né? Lembrando que o serviço público concursado tem estabilidade do emprego, praticamente. Então, o risco de desemprego, que é o maior medo das pessoas, os funcionários públicos já não têm. E foi pior que isso, é poder aumentar o salário em meio à pandemia. Que está entrando aqui em campo para falar sobre isso é a Andréa Sadi, porque o governo levou essa rasteira ontem no Senado, né? Continuando aí na metáfora do futebol, agora a bola está com a Câmara, porque a votação deve seguir hoje lá na Câmara. E a pergunta é, Sadi, quem que entra em campo para tentar reverter esse resultado? Dá para virar o jogo, não dá? É com você a bola agora. Boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você, boa tarde a todos. Maju, você levantou, eu vou cortar, né? É claro, para fazer esse gol, o governo precisa contar com a articulação dos partidos do Centrão. Lembrando que o governo já tinha cedido há alguns meses e passou a fazer o toma lá da cá. O que é isso? Entregou cargos em troca exatamente de apoio em matérias, em votações importantes como a de hoje, essa para manter o veto do reajuste dos servidores públicos. Hoje, mais cedo, eu tinha conversado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele foi na mesma linha do que ele falou agora há pouco na coletiva, mas disse que, na avaliação dele, os partidos do Centrão vão apoiar essa agenda, porque é uma agenda de responsabilidade para o país. Maju, ali ao lado de Rodrigo Maia na coletiva estava o líder do governo no Congresso, que é o senador Eduardo Gomes, com quem eu falei também mais cedo. Ele disse que a repercussão de ontem da votação do Senado foi importante para os parlamentares da Câmara perceberem a gravidade de você derrubar, manter essa derrubada do veto hoje na sessão da Câmara. Então, na avaliação desses interlocutores, você vai ter, sim, um apoio importante para manter o veto como defende o Executivo. Agora, Maju, para devolver para você no estúdio, o governo foi pego de surpresa e hoje é o teste
da articulação política do governo junto aos partidos do Centrão. Eles foram pegos de surpresa no Senado e agora querem reverter esse jogo na Câmara. Vamos ver qual vai ser o resultado. Vamos aguardar o resultado. Obrigada, Sadi, pelas informações e até mais. A defesa do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, informou que o senador não vai comparecer à acariação entre ele e o empresário Paulo Marinho, marcada para o dia 21 de setembro. Essa notícia foi publicada pelo jornal O Globo. O Ministério Público Federal marcou essa acariação para que o empresário e o senador falassem sobre a suspeita de vazamento de informações daquela operação, a Furna da Onça. Paulo Marinho contou ter ouvido do próprio Flávio que um delegado da Polícia Federal antecipou que haveria a operação. O senador nega ter dito isso. Foi na Operação Furna da Onça que apareceu o relatório da movimentação financeira suspeita do ex-assessor, o Fabrício Queiroz, que depois deu origem à investigação da rachadinha no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro. Por ser parlamentar, Flávio Bolsonaro tem direito a escolher uma data para a acariação e não é obrigado a participar por não ser alvo da investigação. O Supremo Tribunal Federal recomeçou a votar aquela ação contra o relatório com informações sigilosas sobre servidores públicos. Esse documento foi produzido pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Então, a gente vai a Brasília ao vivo, porque a Isabela Camargo acompanha tudo isso e tem as informações para a gente. Isabela, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. 9 ministros ainda devem votar na sessão de hoje. O decano Celso de Mello não participa porque está de licença médica. Na sessão de ontem, o advogado-geral da União relatou as medidas que o Ministério da Justiça tomou sobre o relatório. Já o procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu que o STF rejeite a ação. Já a ministra Carmen Lúcia votou pela suspensão da produção dos relatórios de inteligência feitos pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Carmen Lúcia acredita que usar a máquina pública para colher informações de opositores a qualquer governo é desvio de finalidade. A ministra Carmen Lúcia revelou que em documento enviado pelo ministro da Justiça, André Mendonça, ao STF, o ministro afirmou que soube da existência do relatório pela imprensa. A ação foi proposta pela Rede Sustentabilidade, que pede a suspensão da elaboração desses documentos dentro desta secretaria do Ministério da Justiça. A secretaria teria feito um dossiê com 579 nomes de opositores ao presidente Jair Bolsonaro. Maju, a sessão de julgamento foi retomada agora há pouco. Volto com você. Obrigada, Isabela, pelas informações. Vamos para Minas Gerais, porque a Prefeitura de Belo Horizonte anunciou agora há pouco novas medidas de flexibilização. Então, quem está lá em BH e tem as informações para a gente ao vivo é a Iana Coimbra. O que muda, Iana, agora? Boa tarde. Ei, Maju, boa tarde para você. Então, a Prefeitura de BH está dando uma entrevista coletiva agora, nesse momento. E apesar da taxa de transmissão da Covid da cidade ter subido para 1,1, como inclusive a gente falou aqui no jornal ontem, a flexibilização ela vai ser ampliada porque, de acordo com a Secretaria de Saúde, a ocupação dos leitos de UTI quanto de enfermaria continua caindo. Com isso, as lojas de rua, shoppings e galerias que estavam abrindo só de quarta a sexta-feira, agora sim vão poder funcionar, mas de segunda a sexta-feira. E o acesso a praças públicas ele também foi liberado. Hoje mesmo, de acordo com a Prefeitura, as grades que estão isolando esses lugares, elas vão ser retiradas de todos esses locais, inclusive da Lagoa da Pampulha, que estava interditada. Os bares, no entanto, eles não vão poder funcionar por enquanto, mas os restaurantes têm permissão para abrir das 11 horas da manhã até as 3 da tarde para atender os comerciários no horário de almoço. Mas olha só, não pode ter a venda de bebida alcoólica nesses estabelecimentos nesse horário. Quanto às escolas, ainda não há uma data prevista para a retomada das aulas presenciais. Maju. Ainda é polêmica essa retomada, né, Iana? Obrigada aí pelas informações. E a seguir, a Polícia do Rio prendeu o suspeito de agredir a modelo trans Alice Félix. A espera gelada é a friaca vista aí pela neve nas serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E a previsão do tempo para todo o Brasil, a gente volta já já. Depois do uso, a máscara de pano deve ser retirada pelos elásticos. Lave bem com água e sabão e deixe secar.
Passar com ferro ajuda a secar mais rapidamente, mas não é fundamental. Depois de seca, a máscara deve ser guardada em um saco plástico até o próximo uso. E se tiver que sair de casa, use a máscara o tempo todo. E a polícia do Rio de Janeiro prendeu o suspeito de agredir a modelo trans Alice Félix. A gente mostrou esse caso brutal ontem aqui no JH. O Lucas Brito Marques foi encontrado na casa da família, na favela Pavãozinho, na zona sul do Rio, e se entregou de madrugada depois de uma longa negociação. Alice contou em depoimento que foi agredida por Lucas dentro do apartamento dela no fim de semana e que Lucas ainda roubou mais de R$3 mil. Hoje, a modelo reconheceu o agressor na delegacia. Segundo a polícia, Lucas ainda vai prestar depoimento e vai ser encaminhado ao sistema prisional para cumprir prisão preventiva. Ele vai responder por tentativa de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E era só a família da menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada, aceitou participar do programa de apoio e proteção às testemunhas. Esse programa é oferecido pelo governo do Espírito Santo. O repórter Roger Santana tem as informações para a gente. Roger, boa tarde. Maju, boa tarde a você e a todos. A informação foi confirmada agora há pouco pela Secretaria de Direitos Humanos aqui do Estado. Esse programa prevê a reinserção social da criança e da família em uma nova cidade, diferente do lugar onde ela sofria ameaças. Ela vai ter também uma ajuda financeira. A ideia é promover de forma segura o acesso dessa criança a direitos como a convivência em família e também a convivência comunitária. A guarda dela é dos avós, porque a mãe dela morreu e o pai está preso. O caso dela chamou atenção em todo o país. Isso porque ela tem 10 anos e engravidou depois que foi estuprada por 4 anos pelo próprio tio. Ela passou por um procedimento legal, de aborto legal em Pernambuco. Aqui no Espírito Santo, os médicos se negaram a fazer o procedimento por conta da idade gestacional. Afirmaram que não tinham capacidade técnica para fazer o procedimento num caso como esse. A criança está bem, teve alta ontem do hospital em Pernambuco, mas o horário em que ela deixou o hospital e o destino não foram divulgados para não expor a criança e nem a família. Maju, eu volto com você. Obrigada pelas informações e tem outra informação aqui, porque o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco informou agora há pouco que vai investigar a conduta de 2 médicos que teriam entrado no quarto onde a criança estava internada antes da interrupção da gravidez. A suspeita é que eles teriam tentado convencer a avó e a menina a desistirem do aborto legal. A conduta deles foi denunciada à ouvidoria do CISAM, que é o hospital que cuidou do procedimento. O Conselho não deu mais detalhes porque a investigação está correndo em sigilo. E a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, anunciou agora há pouco que pediu ao Ministério da Justiça que investigue o vazamento de dados sigilosos sobre esse caso. O Twitter suspendeu hoje uma nova conta da extremista Sara Giromini. Nessa semana, a Sara já teve postagens apagadas e um canal no YouTube encerrado por divulgar o nome e a localização da menina de 10 anos que passou por um aborto autorizado pela Justiça depois de ser estuprada. O Twitter não explicou por que a nova conta da extremista foi apagada. E a defesa dela disse que Sara está sendo censurada e perseguida injustamente. O Ministério Público do Espírito Santo entrou na Justiça para pedir que a extremista pague R$1.300.000 pela divulgação dos dados da menina abusada. Em caso de condenação, o dinheiro será revertido ao Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente de São Mateus, cidade onde a menina morava, no Espírito Santo. O promotor afirmou na ação que a conduta de Sara está incluída numa estratégia midiática de viés político sensacionalista e que a extremista demonstrou descompromisso com a Constituição Federal ao tornar público dados que são sigilosos. E feriu também o artigo 17 do Estatuto da Criança e Adolescente, que assegura o direito fundamental ao respeito e à inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem. A defesa da extremista Sara Giromini disse que não foi notificada sobre a ação do Ministério Público. E a polícia de Pernambuco prendeu 23 suspeitos de participar de um esquema de lavagem de dinheiro.
O grupo é suspeito de abrir pelo menos 70 empresas de fachada, nos ramos de bicicletas, tecidos e roupas. Mas as investigações mostram que as empresas emitiam notas fiscais sem entregar as mercadorias. Segundo a Secretaria da Fazenda de Pernambuco, o esquema funcionava assim. As empresas fingiam vender produtos para empresários e emitiam as notas fiscais. Com essas notas, os empresários conseguiam comprovar à Fazenda um gasto que não aconteceu. Por isso, a suspeita de lavagem de dinheiro. As empresas que emitiam as notas também nunca pagaram os impostos. A Polícia Civil começou as investigações depois que a Secretaria da Fazenda de Pernambuco suspeitou de grandes movimentações financeiras em empresas que tinham acabado de abrir. De dezembro do ano passado até agora, essas empresas movimentaram 50 milhões de reais e deixaram de pagar 10 milhões em impostos. Segundo as investigações, o grupo encontrava pessoas interessadas em abrir as empresas em seus nomes, como laranjas, em troca de dinheiro. Um único investigado é apontado como dono de 14 dessas empresas. A polícia cumpriu 25 mandados de busca e apreensão nos estados de Pernambuco, Ceará, Goiás e São Paulo. Foram recolhidos documentos, computadores e as impressoras certificadas para emitir as notas fiscais. Em Mato Grosso, a polícia faz uma operação para combater outro tipo de crime, que é o roubo de gado. A repórter Eunice Ramos tem os detalhes. Oi, Eunice, quantos foram presos? Boa tarde, Maju. Boa tarde a todos. Olha, 20 das 24 pessoas com prisão preventiva decretada pela Justiça já estão presas. A polícia cumpre ainda mais 19 mandados de busca e apreensão e 7 de sequestro de veículos que teriam sido usados no roubo, furto e na comercialização clandestina de carne. A investigação, que começou há cerca de um ano, a polícia cruzou informações das ocorrências e montou um quebra-cabeça que indicava a existência de uma organização criminosa que atuava aqui em Mato Grosso. A polícia, então, passou a monitorar a quadrilha para levantar as provas dos crimes que embasaram os decretos de prisão preventiva. Os presos vão responder por organização criminosa e pelos crimes de furto, roubo, comércio ilegal e receptação, de acordo com a atuação de cada um. Eles serão ouvidos agora à tarde pelo delegado que comanda as investigações, Fabiano Pitócia, e depois vão para o sistema penitenciário das cidades de origem, onde vão permanecer à disposição da Justiça. 3 açougues que compravam a carne clandestina foram interditados. A polícia acredita que a quadrilha tenha comercializado cerca de 2.000 cabeças de gado, além de equipamentos rurais, causando aí um prejuízo de cerca de 3 milhões de reais às vítimas. E para se ter uma ideia da ousadia da quadrilha, em uma das fazendas que foi assaltada, os funcionários foram obrigados a preparar o almoço para os ladrões, enquanto eles colocavam o gado no caminhão. Maju. Meu Deus do céu, bota ousadia nisso. Obrigada, viu, Eunice, pelas informações. E a ativista sueca Greta Thunberg cobrou da primeira-ministra alemã, Angela Merkel, mais ações para frear as mudanças climáticas. A jovem pediu para Merkel ser corajosa o suficiente para pensar no longo prazo e sair da zona de conforto. Greta e colegas do movimento Sextas-feiras pelo Futuro entregaram uma petição para que os líderes europeus parem com todos os investimentos na exploração de combustíveis fósseis. Essa petição foi assinada por 125 mil pessoas, entre elas o ator Leonardo DiCaprio. Depois de uma coletiva de imprensa, Greta disse que Merkel foi simpática e contou que pediu urgência, porque, segundo ela, tudo se resume a todos nós começarmos a tratar a crise climática como tratamos qualquer outra crise. Vamos falar da fumaça dos incêndios que atingem lá a Califórnia há dias, né? Já ela tão forte essa fumaça que passou a ser visível lá do espaço. Essa imagem, olha aqui, ó, foi divulgada hoje pela NOAA, que é a Agência Meteorológica dos Estados Unidos. O governo do estado da Califórnia declarou estado de emergência. Os bombeiros estão trabalhando para tentar apagar mais de 360 focos diferentes ao mesmo tempo. O governo da Califórnia disse que pediu ajuda para equipes de 3 estados e que elas devem chegar nos próximos dias. O fogo está ameaçando casas e vinícolas da região.
De volta aqui ao Brasil, uma onda de frio está avançando pela região sul, a gente está falando dela já há dias, e hotéis e destinos de frio, né, hotéis lá que muita gente procura nessa época em Santa Catarina, já não tem mais vagas. A expectativa por lá é de que caia neve ainda hoje, então a gente vai até Urupema, onde está a repórter Eduarda Demenech. Como é que está o frio por aí, Eduarda? Conta tudo. Boa tarde para você. Oi, Maju, boa tarde para você, boa tarde também para quem nos acompanha. Olha, por aqui a gente segue na expectativa de ver a neve, ela ainda não caiu, mas o frio está forte, viu? Nós estamos na Praça Central de Urupema e o termômetro aqui da praça está marcando 8 graus. Mas a temperatura oficial, a menor temperatura hoje, foi de 1 grau positivo. Por conta desse frio intenso, as prefeituras das cidades turísticas, como Urupema, Urubici, São Joaquim e Bom Jardim da Serra, pedem para que os turistas não venham à Serra Catarinense, a não ser aqueles que já têm reserva nos hotéis e pousadas aqui da região. Muitos pontos turísticos estão fechados e a rede hoteleira diz que já não tem mais vaga. Por causa da pandemia relacionada ao novo coronavírus, os hotéis e pousadas só podem receber até 50% do limite da capacidade e os hóspedes precisam usar máscaras. Aqui em Urupema, na entrada da cidade, uma barreira sanitária está acontecendo, os motoristas são parados e os ocupantes têm a temperatura aferida. Em outros anos, com previsão de neve, muita gente vinha para cá sem reserva nos hotéis e aí acabavam ficando na casa de amigos, parentes ou conhecidos, o que não deve acontecer por causa do momento que a gente está vivendo. Outra preocupação também diz respeito ao gelo nas rodovias, se todo esse frio se confirmar. Por isso que a Polícia Militar Rodoviária e a Prefeitura de São Joaquim compraram um total de 6 toneladas de sal para derreter o gelo se for preciso. As prefeituras também de várias cidades aqui do estado, viu, Maju, montaram equipes e também abrigos para receber essas pessoas em situação de rua. Pois é, uma preocupação essas pessoas. Bom frio aí para você, Eduardo, e obrigada pelas informações. E não é só lá em Santa Catarina, não, que os hotéis estão lotados. No Rio Grande do Sul, a expectativa de neve também é grande e aí ela está forçando as cidades a se adaptarem para receber tantos turistas em meio à pandemia. Basta ter previsão de muito frio para a Serra Gaúcha ganhar visitantes que vêm de todos os cantos. E o que eles querem ver? Subimos para vir ver a neve. Placas na cidade avisam as regras. É obrigatório usar máscara o tempo todo e manter distância. Sentar no banco da praça também não pode. Apesar de que com 1 grau negativo, não parece uma boa ideia. Hoje tá frio, tá bom hoje. Você tá sem luva e sem cachecol, não tá faltando nada? Vou ali pegar um casaco. Né? Os hotéis estão trabalhando com metade da capacidade para atender às regras do decreto do governo do estado para evitar a transmissão do coronavírus. Hóspedes precisam preencher questionários sanitários e a temperatura também é verificada. Mas para esse fim de semana, nem adianta tentar reservar um quarto de última hora. Na metade da manhã, até saiu um pouquinho de sol, só que ele não está esquentando quase nada. No termômetro da praça, segue a temperatura de 0 grau. E na pele, a gente sente ainda mais frio, é porque tem um vento congelante. A sensação térmica em Cambará do Sul foi de 2 graus e 8 décimos abaixo de zero. E o céu está bem carregado com nuvens de um tom cinza, condição favorável para nevar. Tá bem frio. A gente tá só esperando a neve. A neve é aguardada em várias cidades dos campos de cima da serra, como em São José dos Ausentes, onde hoje a mínima foi de 1 grau. Na cidade, muitos turistas também tiraram fotos no termômetro. Estamos esperando que venha a neve hoje à tarde e curtir um pouco dessa quarentena de outra forma. Em Bento Gonçalves, sensação de 0 grau. O Vale dos Vinhedos é um dos locais mais frios da cidade. E essa friaca chegou logo depois de uma onda de calor no início do mês, quando as temperaturas passaram dos 25 graus, o que antecipou a floração dos pessegueiros. É a natureza se surpreendendo com essa onda de frio que avança rápido pelo Brasil. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, o dia amanheceu com muita chuva e na cidade de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, a temperatura despencou. Hoje marcou só 8 graus, com sensação de 6, e pode ter até geada nos próximos dias. Eita, veja só. Tiago, vamos lá. Já tô aqui, ó, aquecendo.
Fake neve ou neve? Vai chegar ou não vai? Boa tarde. Vai chegar. Maju, boa tarde para você que sempre está com a gente também. A neve deve sim acontecer hoje à noite, pegando cidades que ficam nas serras de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, por enquanto. Agora, eu sei que para nevar tem alguns ingredientes específicos, algumas condições. Conta pra gente. Vamos mostrar tudo aqui para você acompanhar com a gente. Ó, a nuvem, né, para nevar, ela precisa estar com temperatura abaixo de 0 grau. Tem que estar muito frio lá em cima. Aqui embaixo também, né? Tem que ter muito ar frio, também temperatura por aí e muita umidade para os flocos, né? Para as gotas congelarem e formarem os flocos de neve, e aí eles caem no solo frio. Às 10 da noite de hoje já pode ter neve, então, em Bom Jesus, lá no Rio Grande do Sul, temperatura batendo os 0 às 10 da noite, Urubici, em Santa Catarina, com -2, e São Joaquim também, lá na Serra Catarinense, com 0, Maju. Já arrepiei aqui, ó. Agora, tá frio o telão já. O telão tá frio. Agora, a neve só à noite, agora à tarde, o que a gente pode esperar? Então, muita chuva, tá? Tem chuva agora à tarde, então, ó, de agora à tarde até o fim da madrugada, muita chuva aqui, ó, em Santa Catarina, também pegando o Paraná e avançando a São Paulo, principalmente o centro-leste do estado e também no centro-sul aí de Mato Grosso do Sul, como a gente viu na reportagem. Em Santos, no litoral paulista, estão previstos 45 milímetros de chuva até a noite. Nossa lente muito molhada, inclusive chovendo agora. A tarde vai continuar então assim e também bem fria. Chove bem na capital paulista também, tá? Que na capital paulista você vê, ó, 13 graus só. Agora de mínima, né, que vai fazer à tarde, e 20 milímetros de chuva. Em Curitiba, 40 milímetros, Floripa, 15, Campo Grande 20 e Rio de Janeiro 12 milímetros. Essas temperaturas são para hoje à noite, muito frio. Em Cuiabá ainda não tem chuva hoje, mas dá uma olhada nessa fumaça, né? Você vê uma névoa branca que está deixando a cidade embaçada. É que além de derrubar as temperaturas e aumentar as nuvens no céu, a chegada da frente fria também está soprando a fumaça das queimadas do Pantanal para Cuiabá. Enquanto isso, no norte do país ainda tem aquelas clássicas pancadas de chuva, que vão aqui, ó, do Acre, passando aqui por cima por Roraima e também até o centro-norte do Amapá. No leste aqui do Nordeste, tem chuva que deve ser mais passageira. E veja o tamanho da frente fria cruzando o Brasil, Maju. Grandona. E amanhã, chuva e frio aumentam? Vão aumentar, tá? E aí tem risco de chuva forte para essas áreas aqui. Pegando o centro-leste de São Paulo, atenção para o litoral, também sul de Minas Gerais, centro-sul do Espírito Santo, todo o estado do Rio, incluindo o Grande Rio, e também temporais aqui entre o Acre e Roraima também. Em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, vai chover bastante amanhã, 60 milímetros. Aqui na capital paulista, 40. E no Rio de Janeiro, 50 milímetros, frio nessas 3 cidades. E amanhã o ar polar vai ganhar ainda mais força no centro-sul do país. Por isso as temperaturas caem ainda mais, né? Principalmente no sul e no sudeste. O dia deve começar com geada e pode amanhecer até com neve, tá? Geada aqui, ó, do oeste do Paraná, de Santa Catarina e boa parte do Rio Grande do Sul, e neve ampliando aqui, ó, do norte do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e ali na divisa com o Paraná também. Preparem os cobertores e as câmeras, né? E as câmeras, amanhã a gente aguarda mostrar. pra gente mostrar aqui. Tomara. Valeu, até amanhã, Maju. Até amanhã. E a pergunta aqui, ó, como é que vai ser uma visita a Inhotim no novo normal? O maior museu, né, a céu aberto do mundo anunciou hoje um protocolo das medidas que vão ser adotadas assim que for possível reabrir esse espaço que está fechado desde março. O Jornal Hoje mostra agora em primeira mão como Inhotim se prepara para receber os visitantes. Já são 5 meses de portas fechadas. A pandemia afastou do Inhotim milhares de visitantes e trabalhadores também. 84 perderam o emprego. Agora, quem ficou está sonhando com a reabertura. Está todo mundo nessa quarentena precisando de sair dela com respiro, com a natureza, com o prazer de estar num ambiente como esse, com arte, né? Para poder curar, né? Para isso, o Instituto está adaptando cada canto. Ainda não se sabe que dia o museu volta a receber visitantes, mas quando as autoridades de saúde autorizarem, vai ser tudo muito diferente por aqui. Venda de ingresso só pela internet. Em vez de 5.000 pessoas por dia, só devem entrar 500. E apenas às sextas, nos finais de semana e feriados. O museu vai funcionar por partes. De manhã, fica liberada a rota laranja. À tarde, a amarela e a rosa. Só vão rodar os carrinhos para uso individual e os adaptados para pessoas com deficiência. Água
Cada um leva a sua. Os bebedouros não serão ligados. Já o café e um dos restaurantes vão poder abrir, mas com mesas distantes umas das outras. Quando o Inhotim reabrir, não vai dar para visitar todas as galerias. Das 23, 4 seguem interditadas. É que são ambientes onde o público interage muito com a obra, podendo encostar, sentar, ou espaços como este aqui, totalmente fechado, onde funciona uma sala de cinema. Também ficam fora do passeio a Galeria Cosmococa, aquela cheia de redes, a piscina e este espaço para fazer arte com terra em formas de letras. O infectologista Carlos Starling orientou no planejamento das regras. Não tem como você fazer uma desinfecção tão constante assim entre uma pessoa e outra num espaço curto de tempo, né, a ponto de dar segurança para as pessoas que vão fazer esse tipo de interação. Então, algumas galerias não têm condições de funcionamento nesse período, para que seja uma visita prazerosa e sem riscos. Isso é absolutamente fundamental. Quando voltar a funcionar, o Inhotim vai dar um presente para os visitantes. A Magic Square, uma das obras mais famosas daqui do museu, vai estar restaurada. Essas paredes que já são lindas vão estar com cores ainda mais vibrantes. Ela é possível de ver da recepção, então muitas pessoas já chegam e já querem visitá-la. É o cartão postal de Inhotim. Que a gente consiga ter a crença de que a vida existe, né? A natureza está aí para isso. E principalmente a arte está aí para isso. Né? E o Inhotim cumpre um papel muito importante nisso. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Boa tarde, até amanhã.